né? Falar em abrir garrafa, vamos abrir uma aqui que ela tá aqui me olhando, ó. Ah, vai beber vinho, Ó, vamos tomar um então. vinho, né? Tô aqui com uma sommelier, né? Ah, vamos lá. Eu preciso de um Abridor. abridor. Aliás, é muito interessante isso, Ainda bem que porque eu achei esse abridor, né? Porque já vai me você dedurar, né? Pro tá. público que eu não trouxe, é que eu troquei a bolsa. Não, eu achei que eu não ia ter aqui. A gente ficou procurando um tempo antes de É começar. verdade. Bom, esse vinho é um vinho que eu trouxe da Argentina. Produção, 2 tacinhas aqui, por favor. A gente tá num bar, né? Tem zilhões de copos atrás e não tem uma taça Já de tem uma vinho. taça, hein? Pô, você sabia que eu ia vir aqui, hein? Não, ela foi no processo de lavagem, por isso que ela não tava aqui. Ah, tá. Então tá bom. Vamos lá. Bom, esse é um vinho que eu trouxe de uma viagem que eu fiz para Argentina no ano passado, no começo de 2023. Ai, agora eu não sei se é 22 ou 23, mas enfim. E, bom, a Malbec é uma uva francesa, ela é muito, muito plantada na Argentina. Então, a maior parte dos consumidores acham que a Malbec é uma uva argentina, assim como a Taná é uma uva uruguaia, assim como o Carmenère é uma uva chilena, mas na verdade não, essas 3 uvas que eu citei, elas vieram da França, nasceram na Tá. França, a origem francesa. Só que aí é isso, né? Elas se adaptam de alguma forma ao que a gente chama de terroir, que é aquela uva plantada num espaço onde a gente tem um solo diferente, um clima diferente, latitude, altitude, tudo isso vai E ela se influenciar adapta na forma a de tudo isso. adaptação. Então, às vezes ela se dá melhor em lugares mais quentes, assim, embora eu acho que quando a gente fala principalmente da Argentina, de Mendoza, a gente está falando de um lugar desértico, mas tem infinitos vales ali que são mais frios, enfim. Mas de qualquer forma, é uma uva que se adaptou muito bem. E esse é um Malbec que é feito por uma vinícola que ela trabalha de forma convencional. Isso é uma coisa bem legal, porque hoje existe uma preocupação em que as pessoas, o público tem pedido vinhos que sejam mais puros, digamos assim. Quando eu falo isso, todo o mercado de vinho, inclusive as pessoas que já morreram devem estar se revirando lá nas tumbas. Por quê? Porque o mercado de vinhos naturebas, que a gente chama, que são os orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis, Isso é uma tendência agora ou já vem? não, isso não é uma tendência, assim, é que esse É mercado bom. ainda é muito nichado, Tá. né? Mas Mas sempre, desde que vinho é isso vinho. não, que assim, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar na forma como os vinhos eram feitos ancestralmente, assim, antes da industrialização, né? Então, antigamente não tinha. Isso é uma coisa que é um paralelo que a gente pode fazer com a comida, com a alimentação, né? Então, assim, eu fui comer o primeiro hambúrguer da Sadia, eu tinha, sei lá, falei nomes. É. O No primeiro problem. hambúrguer industrial, quando eu já estava indo para faculdade, assim, Aham, sabe? aham. E por quê? Porque na minha casa, não é pelo fato de ter grana, mas os meus pais, toda vez que fizeram, compravam uma carne e faziam E um fazia hambúrguer, hambúrguer. né? Então, assim, eu não conhecia aquele gosto industrial, sabe? E isso é a mesma coisa para o vinho, né? Então, assim, a indústria. E acho que a galera do mercado, eles olham um pouco pela minha decisão de carreira, assim, de eu começar a trabalhar com pequenos produtores e trabalhar com produtores que, né, não seguem essa coisa, essa linha industrial. Por quê? Porque a indústria não vai acabar, a indústria é gigantesca, vai existir. Sempre. O que acontece é que, quando a gente está falando de um vinho industrial, eles desenham, né, como aquele vinho tem que ser, e eles vão fazer com que aquele vinho chegue nesse resultado que eles querem. E para isso, vão precisar ser feitas, às vezes, né, não estou falando que é sempre, 100% do tempo, mas correções. Correções de acidez, de tanino, de uma série de coisas. Quando a gente está falando de vinhos desses pequenos produtores, que não significa que todos os produtores artesanais são produtos que não tenham, né, insumos enológicos,
Mas quando eu tô falando dos produtores que eu costumo trabalhar hoje, a gente tá falando de vinhos que eles vão ter controle do processo, mas eles vão intervir o mínimo possível. Entendi. Então, essa uva ela vai vir de um vinhedo orgânico ou de um vinhedo de agroecologia, de uma forma de cultivo onde não vão ser aplicados herbicidas, pesticidas, veneno no A modo história já geral. começa lá no cultivo. A história começa lá, que é a primeira coisa, é o principal, Uhum, né? uhum. Você não consegue fazer um vinho se você não tiver uma uva muito boa, uma uva de qualidade. Então a gente está falando de uma uva sã, que não é a realidade, E por tem exemplo. o clima também, né? Mascarar o clima, ou enfim. Não tem como você fazer as uvas, né? Por exemplo, principalmente no sul do Brasil, é muito difícil você fazer um cultivo orgânico, porque chove muito, é muito úmido. Então, quem faz de fato uva orgânica lá é realmente herói, assim, Aham, né? É aham. muito difícil conseguir. Mas existem produtores que fazem, né? Normalmente aqueles que estão em regiões mais secas. Agora, se a gente não consegue ter o que a gente privilegia é a gente trabalhar com produtores que fazem o máximo para usar o mínimo possível O de mínimo coisas, possível. assim, né? Ou se tem que aplicar tratamentos que sejam naturais, enfim. E aí a gente também tem algumas outras questões, né? Quando a gente começa a falar dessa categoria. A gente está falando de leveduras normalmente não, a gente está falando de leveduras, quando a gente está falando de vinhos naturais, de vinhos, leveduras que são da própria uva, né? Que não são leveduras inoculadas em laboratório. A gente está falando de não adição de insumos enológicos, não correções. E é isso, assim. Eu me enveredei já há bastante tempo, né, por esse caminho, porque eu tenho 2 grandes amigos que lideram esse movimento, né? Hoje já tem bastante gente envolvida, mas eles criaram esse movimento porque em algum momento eles entenderam que assim tinha muita gente fazendo vinho fora da indústria, vinho mais assim que a gente chama de puro, franco, né? Que é o resultado realmente Pô, que legal. do E esses terroir e vinhos tudo mais. financeiramente são mais acessíveis? Não Depende, necessariamente. tem produtores que. É que os lotes são bem pequenos, né? Pois Nem é. todos os produtores têm. Eles nem querem, nem têm E tamanho, o nem. processo mais complexo, mais demorado também? Ou Não, não é um necessariamente? processo que te exige. Quando a gente fala em termos de colheita, é a mesma coisa, né? A gente colhe as uvas no tempo de maturação que vai ser colhida qualquer uva, mas assim, a gente está falando de um processo que, para alguns casos, a gente tem uma atenção diferente, mas de certa forma você tem que estar muito alinhado e muito consciente do processo, né? De temperatura, de sanidade, de um monte de coisa, porque tem muito essa ilusão da cabeça de quem não entende sobre esse tipo de vinho, que fala assim, os caras, né, todo mundo hippie, pega lá a uva, joga lá, fermenta, pisa, fermenta, já era, depois só engarrafa, fica, né, tem muita gente que teve más experiências, provaram vinhos, às vezes, sei lá, que não estavam legais e acham que todo vinho é assim, É assim. né? É muito legal você falar isso, né? Porque acaba desmistificando também. E aí aqui a gente tem um Malbec que foi, na verdade é um vinho, desculpa, até pingou. É um Malbec de uma vinícola que ela é convencional, então ela trabalha sim com leveduras inoculadas, ela trabalha com correções, enfim, mas é uma grande vinícola, uma vinícola bem legal, mas que fez um teste, fez uma experiência, inclusive para um cliente de fora, e aí, como eu estava lá, eles falaram assim, a gente sabe que você, né, a gente te conhece desde que você era do mundo do vinho convencional, e aí a gente queria que você provasse o nosso experimento, então eles me deram essa garrafa e eu trouxe pra gente provar. Que legal, pô, então é uma honra, né? Por favor. Vamos lá, hein? Como eu falei, eu sou burro, vamos lá. A gente não vai fala olhar assim, ninguém é burro. A gente vai olhar as lágrimas, você vai explicar. Não. A gente falou aqui. Para, que gente, saco. vamos só beber um vinho. Saúde. Saúde. Bom, primeiro a gente dá um. Sempre tem essa coisa, né? Tem que. Então eu tô aqui Tranquilo. de frente com uma sommelier, Tranquilo. né? Então.
A gente pode fazer esse pererê todo, mas aí é legal você falar o que você sente aí. Aí vai falar, não sinto nada, tô sentindo nada. Pô, eu sinto que Olha, é suave. basicamente, né, a Malbec, ela é uma uva que costuma, eu sempre falo quando eu vou falar de uva, que a uva ela pode se comportar de formas diferentes, depende de onde ela foi plantada. A Malbec, ela costuma ter muita fruta, e uma fruta bem compotada, assim. A galera que faz vinho natural na Argentina, o que eles estão procurando? Quando a gente fala dos vinhos convencionais de Malbec, hoje já a realidade está mudando, mas assim, antigamente eram vinhos um pouco que eu falo cansados, sabe? Tá. Que era uma acidez baixa, então ele era mais até pesadão, e aí você tomava e Não ficava... senti quase nada de acidez aqui, né? Não, ele tem uma acidez mais... Ele tem, ó... A sua boca saliva, sabe? Senti. Ele não tem uma super acidez, mas ele tem uma acidez, eu diria, maior do que esses exemplares mais Tá vendo como não sei nada? convencionais. Não tem problema. E assim, basicamente é fruta, muita fruta, mas uma fruta escura, sabe? Uma amora, uma framboesa, fruta escura. E tem algumas nuances de outras coisas também. Tem toque herbáceo, né? Você sente até um mentolado, assim, também. Enfim, é um vinho que ele não é tão pesado quanto um Malbec poderia ser, assim, né? Também porque aqui não deve ter, eu não tenho certeza, eu ganhei esse vinho já faz... acho que tem... Se não foi o ano passado, foi o outro. Mas, assim, eu normalmente não peço a ficha técnica antes, né? Então... Você prova, agora que eu faz a provei, degustação. exatamente, eu amanhã mando uma mensagem para a Iduna, e aí eu vou falar, Iduna Finalmente tomei o vinho. Finalmente, e as pessoas ficam desesperadas, eu recebo muita coisa, né? E é isso, assim, eu recebo e aí, assim, eu não provo se eu não tiver uma oportunidade que eu possa prestar atenção, porque eu acho muito desrespeitoso com a pessoa que tá te mandando aquilo, e você, tipo assim, beber num churrasco e nem prestar atenção, loucona, sabe? Então, amanhã eu mando uma mensagem. Olha, Iduna, abri o teu vinho, me conta um pouco sobre ele, né? Porque eu gosto de ter as minhas impressões antes de saber. Que legal. Não, e vai ficar registrado aqui quando a gente soltar o ar, você vai poder mandar para Vou ela poder mandar. as suas considerações aqui do vinho. Não, gostei bastante. Eu acho que teve uma vez que eu tava falando isso para um amigo também, né? Que ele falou, é porque a gente tem uma confraria, e aí a gente estuda, né? Antes de abrir os vinhos e tudo mais. E aí eu falo assim, cara, eu já não curto confraria, porque assim... Não, eu até entendo o objetivo de uma confraria, eu acho que é legal, principalmente para consumidor. Tem confraria de profissionais? Tem confraria de profissionais, que a gente senta lá, cada um leva uma garrafa e tudo mais. Garrafas mais complexas, a questão é que, assim, eu não tenho tempo, sabe? Eu tenho muito trampo, assim, eu não tenho mais tempo, eu acho que eu não sei se eu tenho mais saco também. Não consegue nem responder as mensagens. Não consigo nem responder mensagem, eu não vou participar de confraria, sabe? Um dia da semana à noite lá. Então, assim, mas eu acho muito legal para quem pode, quem quer fazer, né? Mas eu também não me prepararia antes, eu acho, sabe? Eu acho que é legal de você... Ir no escuro, né? Ir no escuro, Mas isso é uma decisão pessoal. Tem muita gente que prefere estar preparado antes para poder fazer a prova, sabe? Mas aí é uma decisão pessoal. Você vai totalmente que eu sou mais relax, assim, eu sou mais relax, assim. Tem muito... E eu admiro quem é nerd do vinho, assim, né? sabe? Tudo bem, tem. Claro, os geeks estão em todas as bebidas, né? Mas eu acho legal. Não é muito meu... Eu quero que as pessoas entendam, bebam. Se não querem entender também, tá tudo bem, sabe? Ninguém é obrigado. A gente não precisa ficar dando aulinha para todo consumidor. Tem consumidor que só quer beber. Não quer, não quer se tem ficar... compota de pêssego, um amora. Exato. Quer tomar o vinho, quer sentir aquele, né? E você gostou? Eu gostei bastante. O que era Fala que não gostou pra você ver. Então, vou botar aqui, cancelo o podcast, tomar uma garrafada na cabeça. Uma garrafada na cabeça, eu vou embora.
Bom, vai dar um belo corte, né? Não, mas eu sou tranquila. Ninguém precisa gostar, não.